Bom dia, mais um momento de revisão. E hoje vamos relembrar sobre história e fontes históricas. Quando observamos imagens presentes nos livros didáticos, nas redes sociais e outras, é possível percebermos que o mundo em que vivemos hoje é muito diferente daquele em que viveram nossos bisavós. De lá para cá, muita coisa mudou. As mudanças, porém, não foram apenas no campo da tecnologia e da comunicação. Os modos de trabalhar, de se divertir, de se vestir, de se enfeitar, de pensar e de agir também mudaram no decorrer dos anos. Então eu questiono a vocês, alunos, o que a história estuda? Lembra da explicação em sala de aula? Pois bem, a história estuda o processo de mudanças ocorridos na sociedade, no campo da tecnologia, moda, alimentação, lazer e outros. Mas também estuda as permanências, tudo aquilo que com o passar dos anos não sofreram mudanças, ou essas mudanças elas foram muito raras. Exemplos são as construções históricas presentes em cidades brasileiras como Ouro Preto, São Luís, Olinda, Salvador e outras. E também as brincadeiras, como o jogo da amarelinha, que continua presente até os dias de hoje. Diante de tudo isso, ressalto sobre as fontes históricas. Geralmente, o trabalho do historiador é semelhante a de um detetive, pois usa todos os vestígios deixados pelos envolvidos, que podem ser escritos, imagens, objetos e outros, uma vez que são produzidos pelos próprios seres humanos nas suas ações na sociedade em que está inserida. E resulta na classificação de fontes históricas, que são escritas, visuais, orais, da cultura material e imaterial. Vamos para alguns exemplos. Quando se fala de fonte escrita, logo lembramos de leis, documentos. Das fontes visuais, fotografias, por exemplo, orais, entrevista, de um jovem para com um idoso, de um jornalista para uma pessoa comum da sociedade. Da cultura material, logo lembramos de tudo que é palpável, tudo que podemos pegar, inclusive os brinquedos, a carteira, E imaterial, tudo que nós não podemos pegar, que é imaginável, por exemplo, a cantiga de roda, a culinária. Percebe-se que todo o conhecimento adquirido no decorrer dos anos sobre um determinado assunto, o historiador ele precisa unir-se e adquirir-se outros saberes de outros profissionais. Esses profissionais geralmente são os arqueólogos, os geógrafos e os biólogos, que trabalham juntos com um objetivo em comum. Alunos do 6º ano A, vocês podem perceber que, diante de tudo que foi revisado sobre história e suas fontes históricas, nota-se que a história é feita pelos grandes personagens contidos nos livros, como reis, generais, presidentes, mas também é feito por pessoas comuns da sociedade, como, por exemplo, por mim, professora, por você, aluno, pelos seus pais, pelos artesãos, pelos idosos, enfim, por todos que faz parte de uma sociedade. Uma vez que todos nós somos classificados como sujeitos da história, porque construímos uma história particular ou coletiva. Bom, alunos, estamos chegando ao fim de mais um momento de revisão. Reforço que vocês devem estudar para fazer a avaliação marcada para dia 31/3/2017. E diante de tudo isso, vamos para um momento de reflexão. Das alternativas, quais são incorretas? A história é uma ciência exata que chega a verdades definitivas. Em seus trabalhos, os historiadores consultam diferentes fontes históricas, dos documentos escritos, como leis e cartas, documentos visuais, como fotografias e filmes, fontes orais, como entrevistas, fontes materiais, como armas e utensílios,
Enfim, tudo que puder servir de pista sobre o passado. O resultado do trabalho do historiador depende das fontes que selecionou, de seu modo de pensar, da época em que está vivendo e das perguntas que faz. A história é feita somente por reis, generais e políticos importantes. Tenha um bom dia, até o nosso próximo momento de revisão.